Então, como prometido, nós vamos falar agora sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região, não é um país. Na verdade, temos ali vários povos que viviam em suas cidades e estados e eles eram independentes entre si. E todos aqueles povos em suas cidades eram conhecidos como mesopotâmicos. O termo Mesopotâmia, ele não era utilizado por quem vivia ali naquela região. Foi um grego que chegou e viu lá um povo vivendo entre os rios Tigre e Eufrates e nominou aquele povo ali como mesopotâmicos, porque viviam entre os dois rios. Meso é no meio, é entre, e potamos é rios. Então, povos que viviam entre os rios Tigre e rio Eufrates. E aí determinaram que seriam os mesopotâmicos. Vocês conseguiram identificar agora uma característica parecida entre egípcios e mesopotâmicos? Os dois povos, os egípcios e os mesopotâmicos, eles viviam próximos aos rios. Nós sabemos que os primeiros povos se sedentarizaram em locais que proporcionava que eles conseguissem alimento ali naquela região e não tivessem que sair na natureza procurando, certo? Então, os rios, eles proporcionam àquele povo ali, tanto egípcios quanto mesopotâmicos, a possibilidade de viver ali naquela região, de praticar agricultura, de criar animais e ter água para beber, óbvio, né? Porque eles precisam disso para sobreviver. Então aí tá uma similaridade entre esses dois povos. Os dois se organizaram, naquela região ali próximo aos rios, porque o rio proporciona vida, proporciona alimento e proporciona água para quem vive perto deles. A Mesopotâmia corresponde hoje ao que nós conhecemos como Iraque, mas também pega um pedacinho ali da Síria, da Turquia, mas a grosso modo a gente vai identificar a região mesopotâmica como uma região correspondente ao Iraque. Os mesopotâmicos, eles eram vários, na apostila não deixa isso claro, mas a gente pode saber um pouquinho mais, não tem problema. Então eram vários povos, os sumérios, acádios, os babilônicos, assírios, caldeus, os persas, eram muitos povos com culturas, hábitos diferentes que se localizaram e se organizaram ali naquela região. Cada um desses povos trouxeram coisas bacanas para a cultura e para a história e que nós utilizamos hoje em dia. Eu vou tentar falar dos mais importantes para a gente identificar o que eles construíram há 4, 5 mil anos atrás e que hoje nós utilizamos de forma aperfeiçoada, claro, né? Porque a história é um processo e tudo vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, mas que foi ideia deles lá há 4, 5 mil anos atrás. Quem governavam as cidades e estados? Na Mesopotâmia, quem governava era o rei ou rei sacerdote. Você pode ver as duas nomenclaturas para designar quem era o líder, quem era o governante. Esse rei sacerdote, diferentemente do povo egípcio, ele não era um deus. Só que ele era representante dos deuses, eles mantinham diálogo com os deuses e eram orientados de como a cidade deveria ser governada, o que era correto, o que era melhor para governar aquele povo. Então a gente consegue identificar uma diferença que está bem clara na apostila. A apostila identifica esse ponto, ok? Da diferença entre o faraó, que era visto como um rei, como um deus pelos egípcios, e o rei sacerdote, que ele não é um deus, mas ele mantém um diálogo muito intenso com os deuses. Ele é uma representação dos deuses ali na terra e por isso eles são reis sacerdotes, por isso eles detêm todo o poder sobre aquele povo. A história mesopotâmica, ela é riquíssima e cheia de detalhes históricos. Não é o foco do 5º ano. Vocês vão ver nos próximos anos de estudo, se eu não me engano, no 6º ano, de acordo com o novo currículo. Mas nós vamos pegar aqui algumas curiosidades de alguns povos que criaram, que inventaram coisas que fazem parte do nosso cotidiano, certo? Então eu vou começar pelos sumérios. Os povos da Suméria,
eles que começaram toda a história da Mesopotâmia. Eles que se organizaram, estabeleceram, criaram essa cidade-estado e se autogovernaram. E eles são o começo de tudo do que se refere à região mesopotâmica. Agora, uma curiosidade deles eles inventaram a escrita. Tudo que nós conhecemos hoje como escrita começou lá 4, 5 mil anos atrás com os sumérios na região da Mesopotâmia. No início, eles escreviam em papéis e livros? Não, eles escreviam em pedaços de argila, utilizavam material que parecia um estilete em forma de cunha e iam cravando ali naquela argila, informações importantes para eles na época. Como os egípcios, que eu disse no vídeo anterior, o que era importante na época era contabilizar imposto, quantos quilos tal província colheu de trigo, de cevada, porque a alimentação deles, assim como os egípcios, era baseada no trigo e na cevada. Esse era o foco da agricultura dos povos mesopotâmicos também. Então, como eles tinham necessidade de contabilizar essas informações, impostos e quantidade de colheita de tal lugar e de outro lugar, eles começaram a cravar essas informações naqueles blocos de argila, inventaram a escrita cuneiforme. A escrita, ela teve todo um processo de transformação, até chegar ao que nós conhecemos hoje. Mas não é o nosso foco aqui, então a gente só tem agora a informação de que toda a escrita, de que o comecinho dela surgiu lá na Suméria, na região mesopotâmica. Outra informação interessante dos sumérios, foram eles que inventaram a roda. Então a roda foi inventada lá há 5 mil anos atrás pelos sumérios. Outra característica importante desse povo é sobre o calendário. O calendário deles tinha 12 meses e 28 dias. Um pouco parecido com o que nós conhecemos hoje, já tinha sido inventado lá pelos povos sumérios há 4, 5 mil anos atrás. Os babilônicos, eles são famosos pelo Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi é o primeiro conjunto de leis que se tem conhecimento na história. E ele trata de assuntos de direito da família, direito administrativo, direito penal. Tem como base a lei de Talião, o famoso olho por olho, dente por dente. Mas funcionava na prática da seguinte forma: eles dividiam a sociedade em homens nobres, homens comuns e escravos. Se um homem nobre causasse um dano ao olho de outro homem nobre, ele tinha direito de causar o mesmo dano, porque era nobre com nobre. Mas se um homem nobre, de alguma forma, causasse algum dano a um homem comum, ele iria pagar uma indenização. Se um homem nobre causasse o dano a um escravo, ele ia pagar ao dono do escravo uma indenização correspondente à metade do valor daquele escravo, porque lembra que escravo era propriedade. Então, esse olho por olho e dente por dente, ele respeitava a sua posição social. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí na hora de fazer essa análise do Código de Hammurabi. Mas ele é interessante porque é o primeiro conjunto de leis que nós temos conhecimento na história. E ele foi escrito em um livro como nós conhecemos, Código Penal, Código Civil? Não. Ele foi escrito em uma pedra de basalto que tem a altura de 2,25 metros. Então, dá uma pesquisadinha aí para você visualizar esse Código de Hammurabi, que foi escrito, pelo rei Hammurabi, lá na região conhecida como Babilônia. E para fechar, lembrando que existem vários outros povos, Eu já citei no início do vídeo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os assírios, porque eles são famosos na história por criarem o primeiro exército organizado e oficial da humanidade. Eles eram ótimos na arte na guerra. E é lá em Nínive, na região da Assíria, viu? Com azinho no começo. É que nós temos o conhecimento da primeira biblioteca. A biblioteca, ela era cheia de livros como esses aqui atrás? Não,
eram cheios de blocos de argila que continham as informações de contabilidade, quantos impostos arrecadados, quantos quilos de cereais produzidos. Então essa biblioteca, que se tem conhecimento, ela não era cheia de livros literários como nós conhecemos, mas é o primeiro conceito de biblioteca que nós temos e foi criado pelos assírios, que eu achei muito interessante. A apostila traz uma semelhança entre Egito e Mesopotâmia, que vocês vão observar aí durante a leitura, que eles eram politeístas. Lembra que eu disse lá que os egípcios, eles tinham o Nilo como Deus, a terra que dava, o alimento para eles, era divinizada. Então tudo tinha uma conotação divina e eles acreditavam em seus deuses. Os mesopotâmicos não são diferentes, eles divinizavam água, sol, terra, cada cidade tinha o seu deus, então eles também eram politeístas, assim como os egípcios. Na página 19 traz o famoso zigurate. Aí a gente tem um sobrevivente da cidade de U, mas eu já vou adiantando que a gente não tem quase nenhum sobrevivente, tá? Porque eles eram construídos em tijolos secos ao sol e eles se perderam ao longo do tempo. O que sobrou foi um grande amontoado de areias. Mas o que eram os zigurates? Os zigurates, você vai poder observar aí ao longo da apostila, que vai trazer alguns desenhos, que eles tinham o formato de uma pirâmide. Tenta associar o exemplo que eu dei dos livros, quando eu coloquei um sobre o outro e formou alguns degraus. Nesses degraus eram construídos jardins, são os famosos jardins suspensos. Por que suspensos? Porque quem observa de longe tinha a impressão de que eles estavam suspensos um sobre o outro, por isso surgiu essa expressão. Agora, o que eram os zigurates e para que serviam? Eles serviam para armazenar a colheita, como templo religioso. Lá aconteciam várias celebrações religiosas. Lá no topo tinha um observatório astronômico, tanto que os mesopotâmicos, eles são reconhecidos por criar o conceito da astronomia, porque eles eram grandes observadores dos astros. Então esses zigurates, eles tinham muita importância para cidades e estados neste sentido, tá? Era uma pirâmide viva, não era um túmulo como os egípcios, tá? Não era uma pirâmide que servia para um túmulo, como os egípcios atribuíam. Eles eram uma pirâmide viva. Lá aconteciam muitas coisas do cotidiano ali daqueles povos mesopotâmicos. Bom, eu penso que agora vocês conseguem desenvolver as atividades bem. Eu foquei nos assuntos que a apostila traz, trouxe algumas curiosidades diferentes, porque eu acho que quanto mais melhor, Mas obviamente atividades avaliativas e provas virão em cima do conteúdo disponibilizado na apostila. Tentem ler, reler, ver, rever os vídeos, desenvolver as atividades, que sexta-feira eu estou disponibilizando a correção de todos os exercícios de história e vou fazer o mesmo procedimento para a língua portuguesa, ok? Então, bons estudos, tem um e-mail institucional que foi disponibilizado, vou tirando dúvidas à medida do possível durante a semana, ok? E assim eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho, mesmo nesse momento inusitado. Bons estudos e que dê tudo certo.